Então, nesse vídeo a gente vai ilustrar a aplicação do método de eliminação em sistemas lineares com 4 equações e 4 incógnitas. A estratégia que agora a gente pode formular para qualquer sistema linear com n equações e n incógnitas é a seguinte. Primeiro a gente converte o sistema em forma triangular, usando eliminação, e em seguida a gente usa a resolução por substituição para chegar à solução do sistema triangular. A matriz aumentada do sistema é a matriz que a gente obtém quando a gente pega o sistema, remove as variáveis, deixa só os coeficientes. Então, a matriz aumentada, na verdade, tem uma parte que corresponde aos coeficientes das variáveis e uma parte que corresponde aos coeficientes constantes. Porque isso facilita na hora da gente interpretar o resultado, eu vou sempre separar a parte dos coeficientes das variáveis da parte dos termos constantes por uma barra vertical. Naturalmente, não tem, no caso do computador, por exemplo, não faz diferença se tem barra vertical ou não tem barra vertical. Na verdade, no processo de eliminação em si não faz diferença. Mas para a gente interpretar o que está acontecendo é mais fácil se a gente mantiver a barra vertical. A gente chama de sistema triangular superior, lembrando, na verdade, porque a gente de certa forma já viu isso, aquele em que os coeficientes a e j são sempre iguais a zero quando i maior que j. Então, a matriz aumentada de um sistema triangular superior tem essa aparência, ou seja, é uma matriz triangular superior. Abaixo da diagonal, todos os coeficientes são nulos. Vamos fazer um exemplo, então. O exemplo que a gente vai considerar é esse sistema, e eu vou então apagar as variáveis e construir a minha matriz aumentada. E agora vamos começar o processo de eliminação para simplificar esse sistema e obter um sistema que é triangular superior. Então, aplicando a eliminação à matriz aumentada. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é zerar a posição na segunda linha, primeira posição na segunda linha, onde tem o 1. Para isso, a gente vai ter que multiplicar a primeira linha por menos 1/3. E aí somar com a segunda linha. E substituir a segunda linha pelo resultado dessa operação. Então, o problema é que se a gente multiplicar por menos 1/3 e somar, bom, a primeira posição dá 0, tranquilo. A segunda posição vai dar 0 também, porque vai ficar menos 1/3 vezes 6 vai dar menos 2, com 2 dá 0. Mas quando a gente vai para a terceira posição, a gente vai obter um menos 8/3. E, bom, se a gente está fazendo a conta no braço, que nem a gente está fazendo aqui, é meio complicado de fazer a conta com números fracionários, porque aumenta o risco da gente cometer um erro. Então, para evitar isso, eu vou trocar de posição a segunda com a primeira linha. Você pode se perguntar, mas por que eu posso fazer isso? Mas não esquece que a matriz aumentada, as linhas da matriz aumentada, na verdade, são simplesmente as equações do sistema esquecendo as variáveis. Então, se eu estou trocando uma linha com a outra, a única coisa que eu estou fazendo é pegando o sistema e trocando a posição de duas equações no sistema. Só que trocar a posição de duas equações no sistema não afeta o sistema de nenhuma maneira, de forma que eu posso fazer isso impunemente. Então, de fato, eu vou fazer a troca das duas equações para simplificar as contas, porque aí eu tenho 1 na primeira posição e eu posso fazer o processo de eliminação sem nenhuma dificuldade. Tá? Eu vou usar uma abreviação aqui, vou chamar de TJ, a operação de trocar a linha I com a linha J, porque aí eu posso representar no processo de passagem de uma matriz para outra o que é que eu estou fazendo. Então, T de troca e J, os índices das linhas que estão sendo trocadas. Tá? Então, aplicando T1, 2, eu tenho a troca da linha 1 com a linha 2, e agora na primeira posição, na posição que vai ser, que a gente chama de pivô no processo de eliminação da primeira linha para a segunda. Então, o pivô agora é o 1, que é muito conveniente porque, como todos os números são inteiros, eu posso fazer o anulamento das outras posições sem gerar nenhum número fracionário. Tá? Lembra que o processo de anulação é feito substituindo agora a segunda linha por menos 3 vezes a primeira linha. E eu vou usar também, para poder guardar o que a gente está fazendo na passagem de uma matriz para outra, eu vou denotar por LJC a operação de substituir a linha J por menos C vezes a linha I. Tá?
Então, a primeira passo da eliminação que a gente vai fazer consiste agora em substituir a segunda linha por menos 3 vezes a primeira linha. Então eu vou, no próximo slide, eu vou começar da matriz já com a troca de linha tendo sido feita, porque isso simplifica, diminui a quantidade de matrizes que a gente vai ter que escrever. Tá? Então a matriz é essa. Então eu faço menos 3 vezes a primeira linha e somo com a segunda. Aí na hora que eu faço isso, as duas primeiras posições se anulam, porque vai dar menos 3 mais 3 e menos 6 mais 6. Depois vai dar menos 9 mais 8, vai dar menos 1. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3, 2, 5. E menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, quando soma com o 13 dá 1. De maneira semelhante, eu vou fazer 4 vezes a primeira linha e somar com a terceira linha. Então a operação vai ser L1, 3, 4. E quando eu faço isso, a linha se simplifica. Note que também, nesse caso, eu tenho 4 menos 4 e 8 menos 8. Nas duas posições primeiras se anularam. E no resto das posições a gente fica com os números que estão dados aí, né? Porque vai ficar 4 vezes 3 dá 13, 4 vezes 3 dá 12, com menos 16 dá menos 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4, aí com 14 dá 10, e finalmente 16 menos 14 dá 2. E próximo passo eu tenho que fazer a eliminação agora, usando ainda como pivô o 1, fazer a eliminação do menos 5. Então isso corresponde a fazer a operação L1, 4 menos 5, e quando a gente faz a eliminação, novamente as duas primeiras posições se anulam, e as outras posições dão menos 1, 8 e 5. Tá bom, e como que você pode ver a forma da matriz correspondente às 3 primeiras linhas já está boa o suficiente, porque na primeira linha eu tenho uma posição nula, que era o que era para ter, na segunda linha eu tenho uma posição nula, na terceira linha eu tenho 2 posições nulas. Até aí está tudo bem. Mas agora eu tenho que fazer o anulamento do menos 1 usando menos 4. Então eu vou fazer uma troca de posição entre essas duas linhas. Fazer T2, 3. E trocar o menos 1 que está na verdade eu optei por fazer a troca do menos 1 que está na segunda linha com o menos 4 que está na segunda, em vez de trocar a última linha com a penúltima. Mas a troca seria igualmente válida. A outra troca seria igualmente válida. A gente poderia ter feito também T3, 4. Então, feito isso, agora eu vou anular o menos 1. Usando um menos 1. Então eu multiplico a terceira linha por menos 1 e somo com a última. Essa posição, usando L3, 4 menos 1. A posição abaixo do menos 1 agora se anula. A posição onde estava o menos 1 na última linha se anula. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, somado com 8 dá 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com o 5 dá 4. Pronto. Agora eu cheguei a uma matriz triangular, como era o que a gente esperava fazer. Então, diagonal está aqui, mas quando você olha para essa diagonal, você vê que tem uma coisa acontecendo nela que não tinha acontecido antes, que tem um zero na diagonal agora. Então esse sistema a gente sabe que não pode ser determinado. Um zero na diagonal impede que a gente possa resolver por substituição o sistema inteiro. A melhor coisa para fazer nesses casos é andar adiante no processo de eliminação. Porque, na verdade, se a gente trocar a segunda linha com a terceira agora, a gente pode eliminar a posição do menos 4. Então, na verdade, eu vou voltar para uma etapa anterior do processo, a etapa em que a gente fez a eliminação do L14 menos 5. Depois que chegar à etapa seguinte a essa, eu vou recomeçar as contas. Então vamos lá. Então, a matriz seguinte é o L14 menos 5, é a matriz que está ali. O que a gente fez, então, o que a gente tinha feito anteriormente era, o menos 4 está... eu preciso usar o menos 4 para eliminar o menos 1, mas esse menos 4 está mal posicionado, aí eu troquei a segunda com a terceira. Mas eu não vou fazer isso agora não. Eu vou usar o menos 1 que está na segunda linha
para matar o menos 4 na linha de baixo. Então eu vou multiplicar a linha de cima por menos 4 e anular o menos 4 na linha de baixo. Então se a gente usar L23 menos 4 para fazer isso, a linha de baixo fica, a terceira linha fica 0, 0, 0, menos 10, menos 2. E agora eu posso usar novamente a segunda linha para matar o menos 1 na posição da quarta linha, na posição 4, 3 da quarta linha. Tá? Então, dessa vez eu vou usar o L24 menos 1. E aí, o que eu obtenho é isso. Mas eu posso perfeitamente agora usar aquele menos 10 para matar o 3 que está abaixo dele. Então, vou fazer também esse passo. Vou multiplicar a expressão em cima, a terceira linha por... então, eu tenho que multiplicar por menos 3 décimos. Perdão, por 3 décimos. E aí somar com a linha de baixo. Tá? Então, eu vou fazer L34 3 décimos. E aí, o que eu obtenho é essa matriz. Mas essa matriz está dizendo para a gente uma coisa muito mais importante do que a matriz triangular que a gente tinha obtido. Porque olhando para essa matriz, eu vejo que a última equação vai me dar alguma coisa vezes 0 igual a 17/500. Na verdade, 0 vezes x4, se você quiser, igual a 17/500, se a gente for escrever ela em forma triangular. Bom, mas 0 igual a 17/500, evidentemente, não tem solução. Moral da história, o sistema não tem solução. Note que se a gente tivesse deixado o sistema na forma em que ele estava no slide anterior, teria sido mais difícil de detectar isso. Do jeito que a gente fez a eliminação, em que a gente eliminou o mais possível em cada linha, o sistema fica mais fácil de identificar se ele tem solução ou não. E se tem solução, se é uma quantidade infinita de soluções ou não. Portanto, a gente vai fazer esse processo de eliminação mais completo, digamos assim, do que o processo que a gente fez inicialmente, que era só para produzir uma matriz triangular. A matriz que a gente obteve no final do processo mais completo de eliminação que a gente fez no slide anterior é chamada de escada ou escalonada. O que é característico de uma matriz escada é que a primeira entrada não nula de cada linha está à direita da primeira entrada não nula da linha anterior. Então, por exemplo, se a gente olha para essas duas matrizes, a primeira é a matriz triangular que a gente obteve antes de aplicar o processo mais completo, e a segunda matriz é a matriz que a gente obteve no slide imediatamente anterior. Na primeira matriz, você vê que acima do menos 1 tem o menos 4. Mas isso não pode acontecer numa matriz escada, porque numa matriz escada, essa posição, menos 1, teria que estar à direita da primeira posição não nula da linha anterior, e ela não está. Mas se a gente olhar para a terceira linha da segunda matriz, a gente vê que o menos 10 de fato está à direita da primeira posição não nula da linha anterior. Tá? Assim como o 17/500. Note que o menos 1 na segunda linha está 2 posições à direita, mas o importante é que ele está à direita. Tá? Então o que a gente vê é que a primeira matriz não é escada, a segunda matriz é em forma escada. Tá? O problema na primeira matriz, como eu falei, é esse menos 4, menos 1, posicionados um sobre o outro, o que não é permitido. Então está aqui um esquema geral do método que a gente utilizou. A gente começa com o sistema, escreve a matriz aumentada, aplica a eliminação gaussiana, acha a matriz escada, converte para o sistema correspondente à matriz escada, e aí olha para ver se tem solução ou não. Se tem solução, bom, se não tem solução, não tem nada para fazer, não tem solução. Se tem solução, a gente aplica o método de substituição e acha a solução. No próximo vídeo, a gente vai ver mais um exemplo de sistema com 4 equações e 4 incógnitas.